Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aí praticamente penúltima aula da teoria, né? Nós ainda devemos ter alguns encontros ao vivo mais próximo do concurso para resolver questões. Hoje nós vamos falar, vocês e eu aqui, professor Arley Souza, vamos falar sobre a prescrição, que é um dos últimos tópicos do nosso curso, e vamos analisar aí as disposições do Código Civil em relação aos prazos prescricionais. Essa aula vai ser um pouco diferente das aulas anteriores, porque eu terei que ler a lei com mais frequência, porque esses prazos estão expressos na lei e há uma necessidade de muitas vezes, memorizarmos esses prazos, certo? Infelizmente, as bancas às vezes cobram prazos por meio de memorização. Não acho isso inteligente por parte da banca, mas elas fazem isso, elas precisam retirar candidatos e a habilidade de memorizar é uma habilidade levada em conta no concurso. Bom, então nós vamos iniciar nossa aula agora, desde já, sem maiores delongas, compartilhando com vocês a nossa tela sobre a nossa aula de prescrição e decadência. Vamos começar falando hoje, nessa aula 11, parte 1, sobre as prescrição, certo? Sobre a prescrição. Meus queridos amigos, vamos lá. O que é prescrição, né? Veja, tanto a prescrição como a decadência são institutos que têm resultados, que promovem resultados em virtude do tempo, estão associados à perda do direito ou perda da pretensão ou do direito de ação em virtude do lapso temporal em que a parte não exerceu a busca pelo seu direito no intervalo que a lei dá, que a lei exige que ela faça, certo? Então, prescrição e decadência são institutos jurídicos previstos no Código Civil de 2002, que estabelecem prazos para que uma pessoa possa exercer um direito ou buscar uma pretensão em juízo. É isso que quer dizer, são esses dois institutos tratam desse tema, né? E, professor, como é que a gente diferencia quando se trata de prazo prescricional e prazo decadencial? A lei é que diferencia isso, certo? A lei é que diferencia isso, expressamente. Por isso, nós vamos ler os prazos prescricionais previstos no artigo 206 do Código Civil e alguns prazos decadenciais também previstos no nosso Código Civil, certo? A prescrição, né, focando mais na prescrição, é a perda do direito de ação, certo? É a perda do exercício em juízo da busca em juízo de uma pretensão judicial. Isso se dá em virtude do tempo. A parte não buscou o seu direito em juízo no lapso temporal que a lei manda. E aí a gente diz que houve a prescrição. Beleza? Que é a perda da pretensão, a perda do direito de agir em juízo na busca da concretização do direito que foi lesado. Ou seja, se uma pessoa tem um direito, mas não o exerce em determinado período de tempo, ele pode perder esse direito. O prazo para a prescrição varia de acordo com a natureza do direito, podendo ser de 2 a 20 anos. Olha aí como tem prazos diferentes de prescrição. Professor, vou ter que decorar todos esses prazos? Eu tenho notado as bancas cada vez menos cobrando esses prazos estritamente. Nas questões que eu busquei para ministrar as aulas e estudar com vocês, tem sido reduzidos a exigência de decoreba de prazos, certo? Mas ainda, vez por outra, cai. Né? Então, a gente vai ter que ler esses prazos com vocês para que vocês apreendam e, na maior medida possível, vale a pena uma revisada antes da prova nesses artigos do Código Civil em que há a definição dos prazos prescricionais. Bom? Beleza, professor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se alguém tem uma dívida com outra pessoa e não paga por um determinado período de tempo, pode ocorrer a prescrição do direito do credor, certo? Em cobrar essa dívida. A prescrição, segundo o artigo 189 do Código Civil, é a extinção da pretensão.
Isso é o que o Código Civil chama de prescrição. A extinção da pretensão, que seria o quê? Da ação judicial que existe para assegurar o direito. Isso em virtude do tempo. Tá certo? O texto do mencionado artigo descreve que quando um direito é violado, nasce uma pretensão. Ou seja, o direito de ingressar com ação para assegurar, para restabelecer o direito que foi violado. Essa pretensão, ela é extinta pela prescrição. Essas palavrinhas, pretensão e prescrição, é o que nós temos que entender, porque para diferenciar no que nós temos, quando nós formos tratar do que se chama decadência. Tá joia? Então, após a passagem desse prazo definido em lei, nós dizemos que houve a extinção da pretensão em virtude da prescrição. Tranquilo, doutores? Beleza. Caso a pessoa não apresente a ação à justiça dentro do prazo legal, ela perde a oportunidade de ingressar com essa ação judicial. Perde a oportunidade, ela perde a pretensão. Veja-se o que diz a lei nesse aspecto da prescrição, certo? Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. Tranquilo? Então, é a definição legal. A gente tem que se pegar nela. Certo? Beleza, professor. Artigo 190, né? A exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Professor, o que é esse artigo quis dizer? Meus amigos, a exceção é um nome técnico que se dá para a defesa, certo? Exceção significa estratégia de defesa, técnica de defesa, é um nome técnico para chamar a defesa. Então, a defesa pode prescrever também o direito de defesa a ser exercido pelo que foi representado, também pode prescrever. E se vier a prescrever, será prescrito no mesmo prazo em que prescreve a pretensão. Beleza, professor, beleza. Artigo 191 diz o seguinte, ó, a renúncia da prescrição, a parte poderia, em tese, renunciar ao prazo prescricional, né? Então, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiros, depois que a prescrição se consumar. Então, a renúncia não pode ser feita antes da prescrição se consumar. A renúncia à prescrição, ela deve ser feita, conforme diz o artigo 91, né? Só poderá ser efetiva, né, depois que a prescrição se consumar. Tácita, ele chama de tácita, a renúncia que é feita quando se presume fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então, a renúncia é dita tácita quando se presume de fatos do interessado, prática de comportamento do interessado incompatíveis com a prescrição. O artigo 192 do Código Civil diz: os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. São prazos de ordem pública, por isso eles não podem ser alterados por acordo entre as partes. E o artigo 193 diz: a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, certo? Então, qualquer pessoa que perceba que está sendo cobrado de uma pretensão de outrem já prescrita, poderá alegar essa prescrição em qualquer grau de jurisdição. Tranquilo? Artigo 195 diz, por sua vez, o seguinte: os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes e representantes legais que derem causa à prescrição. Então, você imagine que o incapaz, ele tem um direito seu prejudicado porque o seu assistente não ingressou com a ação no prazo antes dessa pretensão estar prescrita. Então, o artigo 95 diz que
esse relativamente incapaz pode propor ação em face desse assistente, que não fez o que deveria fazer no prazo legal. Tranquilo? A mesma coisa com as pessoas jurídicas. Imagina uma pessoa jurídica tem um representante e ela não faz uso do seu direito de ação no prazo legal, levando à prescrição a pretensão da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica poderá ingressar com ação em relação ao seu representante para cobrar dele a indenização por esse não exercício de uma prerrogativa e de um direito que lhe cabia. Tranquilo, meus amigos? Ah, professor, beleza, tranquilo. Tranquilo. Artigo 196 diz assim, ó, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Certo. Beleza. Tranquilo. Importante a gente estudar também, no nosso Código Civil, aquilo que nós chamamos de causas que suspendem a prescrição. Causas que suspendem a prescrição. Certo? Nós temos causas extintivas da prescrição, aliás, causas interruptivas da prescrição, e nós temos causas que suspendem a prescrição. As causas que suspendem a prescrição estão previstas nos artigos 197 e 198 do Código Civil. Leremos as. Não corre a prescrição, diz o artigo 197, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, entre os ascendentes e descendentes, avós, netos, não corre a prescrição, durante o poder familiar, entre os tutelados e os curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou a curatela. Isso é para proteger, né, os curatelados e os tutelados, bem como os ascendentes e os descendentes. Certo? Então, esse prazo do artigo 97 é conhecido como prazo em que a prescrição está suspensa. Ela não vai correr enquanto essas relações estiverem se realizando, né, entre essas pessoas. Beleza. Diz também o artigo 198 o seguinte: não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, que são os absolutamente incapazes. Tranquilo? E aí, em relação a todos. Beleza? Também não corre a prescrição, ou seja, outra causa de suspensão, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Então, se o indivíduo está trabalhando fora do país, a prescrição para ele está suspensa. Certo? Beleza. E também não corre a prescrição contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Show de bola, show de bola. Ainda há o artigo 199 prevendo ainda outras situações de suspensão da prescrição. Diz o seguinte, ó, o artigo 199 não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo a ação de evicção, que é um tipo de ação judicial que nós não vamos estudar aqui porque não cai na prova de vocês, mas cabe a memorização desses artigos. O artigo 200 diz ainda: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, se você tem uma ação que, para poder ser ingressada em juízo, precisa de uma apuração na esfera criminal, não vai correr para você o prazo prescricional enquanto não houver a sentença definitiva para aquela ação penal. Perfeito? Beleza. O artigo 201, por sua vez, diz o seguinte: suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Ou seja, em regra, a suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários, em regra, não aproveita os demais. Todavia, se a obrigação for indivisível, aí vai haver o aproveitamento da condição suspensiva. Além disso, meus amigos, nós temos também causas que interrompem a prescrição previstas ali no artigo 202
Muito importante essas causas de interrupção, porque cai muito na prova. Beleza? Cai muito na prova. Beleza? Diz o artigo 202, inciso 1, a interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma vez. Aí o examinador vai perguntar para você assim, é possível a interrupção da prescrição em quantas vezes for realizada despacho do juiz? Está errado, né? Porque a prescrição só pode ser interrompida uma vez, conforme diz o artigo 202. Então, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, isso interromperá. Então, estou aqui com o meu processo, ele está bem pertinho de prescrever, eu ingresso com ele em juízo, proponho a ação. E aí um juiz, mesmo incompetente, determina a citação do réu. Esse despacho do juiz vai interromper a prescrição. E o que é interrupção de suspensão, professor? Quer dizer o seguinte, que o prazo começa a contar do zero novamente. Na suspensão da prescrição, o prazo não começa a contar do zero. Se a prescrição começou a contar e houve algum momento, alguma das condições que suspendem ela, quando cessar essa condição suspensiva, a prescrição retornará a correr no seu prazo pelo restante do tempo que faltava. Quando nós temos um caso de interrupção da prescrição, interrompida a prescrição, o lapso prescricional, o tempo para que possa prescrever a pretensão, será recontado do início, certo? Ou seja, o prazo vai ser reiniciado do zero. Beleza, professor. Então, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, interromperá a prescrição. Também interrompe a prescrição, né, protesto, nas condições do inciso antecedente. Também poderá ser interrompida a prescrição o protesto cambial, certo? São causas que a gente precisará memorizar. Beleza, meus amigos? Também interrompe a prescrição a apresentação do título de crédito em juízo, certo? De inventário ou em concurso de credores, quando se tratar de falência. Também interrompe a prescrição por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Então, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interromperá a prescrição. Também interrompe a prescrição por qualquer ato inequívoco, ainda que este judicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Então, todas essas causas de interrupção da prescrição, vocês precisarão ler várias vezes, porque muitas vezes caem questões que tentam misturar os conceitos de suspensão da prescrição e de interrupção da prescrição. E aí ele bota lá, são causas de suspensão da prescrição, aí ele bota alguns desses incisos aqui do artigo 202. Então, essa questão é o tipo de questão memorizativa, que eu não gosto, não acho que mede a inteligência de ninguém, mas as bancas podem vir a cobrar questões nesse sentido. Tranquilo? Beleza? Então, temos que ficar atentos em relação a esse tema. Beleza. Parágrafo único. A prescrição interrompida, né, como eu disse a vocês, recomeça a contar da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo que a interrompeu. Certo? A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Tranquilo? A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. E a interrupção da prescrição por um credor, não aproveita os outros. Essa é a regra. Semelhantemente, a interrupção operada contra co-devedor ou seu herdeiro não prejudica os demais. Beleza. Parágrafo 1º do artigo 204. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. A interrupção da prescrição por um dos credores solidários, então fique atentos, certo? É uma exceção ao caput, aproveita aos outros. Assim como
a interrupção efetuada contra devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Então, esse parágrafo primeiro uma exceção do artigo 204. Beleza. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigações e direitos indivisíveis. Cabe memorizar esse tipo de questão, porque, infelizmente, há a possibilidade de cobrança. Como eu disse a vocês, eu tenho visto menos cobranças nesse sentido de memorização, mas ainda pode ser que caia. Certo, meus amigos? A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Então, com isso, nós acabamos lendo aí as principais diretrizes sobre prescrição previstas no nosso Código Civil. E agora nós precisamos ingressar aí nos prazos prescricionais que estão previstos no nosso Código Civil. Nós temos aqui, alguns prazos prescricionais que precisaremos nos dedicar agora à leitura e tentativa de memorização para que, quando chegar na prova, né, vocês consigam aí reconhecer a questão, o enunciado e tentar acertar marcando o X. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Beleza. Então, agora vamos analisar os prazos prescricionais. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo. Então, o prazo padrão é de 10 anos, certo? Se a lei não fixar prazo específico, o prazo será de 10 anos. Fixem isso. Essa é a regra geral, quando não houver uma prescrição prevista na lei especificamente. Tá joia? Beleza. Além disso, diz o artigo 206, vários prazos prescricionais. E aí, meus amigos, essa daí é a questão mais bronca, certo? Vocês precisarão, de fato, ler esse artigo 206, eu vou ler com vocês aqui, para tentar memorizar, mas é muito, diríamos assim, muito conteúdo, né? Porque são vários prazos prescricionais. Nós temos prazos prescricionais de 1 ano, nós temos prazos prescricionais de 3 anos, nós temos prazos prescricionais de 4 anos e nós temos prazos prescricionais de 5 anos, certo? Então, nesse caso, de fato, há a necessidade de uma leitura recorrente. Para a nossa alegria, de fato, tem cada vez menos sido cobrado as questões envolvendo a memorização desses prazos. Mas, ainda assim, é possível essa possibilidade de cobrança. Então, vocês têm que lembrar da regra geral, que é 10 anos, quando a lei não fixar outro prazo, e depois vocês terão que estudar comigo, eu vou ler aqui com vocês esses prazos, para a gente tentar memorizar e entender que situações levarão a quais prazos, tá certo? Eu vou interromper esse vídeo um pouco, o vídeo já está um pouco longo, e nós vamos continuar o nosso assunto no próximo vídeo, tá bom? Aguardo vocês lá, vamos ler prazo por prazo, disposição por disposição do Código Civil, no que toca a esses prazos prescricionais, beleza? Valeu, bons estudos, já já a gente volta.